A gente nunca começou isso para ser o primeiro lugar do Great Place É uma Show. consequência, né? Nunca, cara. Se dinheiro é o único cerne da questão, o que ela vai ter além de dinheiro depois disso? Sucesso é equilíbrio entre todas as partes ali, né? Financeira é uma delas, espiritualidade, afetividade, amor, sociedade, né? Tem muita coisa muito além do dinheiro, né? O RH, muitas vezes, ele não é medido com a mesma seriedade que outras áreas são tomadas. A história que contam pra gente da humanidade, lá do livrinho de história, já não é real. Tudo, absolutamente tudo que acontece com você tem participação sua. Isso aqui é Melhores Cast. Você acha que você vem aqui ouvir falar só de técnica, de RH, gestão de pessoas? Pessoas é muito mais que isso. Uma empresa de origem dinamarquesa com mais de 100 anos de história e presença em 80 países. A Novo Nordisk alcançou o primeiro lugar no ranking de melhores empresas para se trabalhar pelo segundo ano consecutivo. E eu precisava conhecer essa história de sucesso. Recebi Eden Iran, o diretor de recursos humanos da Novo Nordisk, para uma conversa sobre expansão de consciência, pois foi assim, segundo ele, que a empresa encontrou resultados extraordinários com seus colaboradores. Já se inscreve no nosso canal, aqui no Melhores Cast, recebemos as melhores empresas para se trabalhar. Este é o Melhores Cast, o podcast do GMAT. Recebemos as melhores empresas para se trabalhar e conversamos sobre as práticas que elevam seus resultados a partir das pessoas e a gestão do seu time. Cultura, comunicação, liderança, atração e retenção de talentos, plano de carreira, benefícios e partnership. Práticas para você implementar na sua empresa. Uma conversa que irá te inspirar a valorizar cada vez mais os seus colaboradores e torná-los protagonistas nessa jornada. Melhores Cast, conversas que vão elevar a sua empresa para o próximo nível. Este é o Melhores Cast, o podcast das melhores empresas para se trabalhar, onde a gente recebe aqui, ó, só empresa top com pessoas que fazem gestão de pessoas com excelência. E hoje eu tenho aqui um cara que você vai conhecer, que o papo no off já estava muito bom, tive que parar para a gente começar a gravar aqui, porque já estava bom. Eden da Novo Nordisk. Muito obrigado por estar aqui no Melhores Cast com a gente. Prazer, Carlos. Prazer estar aqui. Prazer é meu. Cara, esse cara pegou uma empresa que já era muito bem posicionada, já estava em ranking e levou simplesmente a número 1 do seu ranking. Então, você vai conhecer aqui um case fantástico, com várias técnicas que ele vem aplicando, com uma visão muito particular que o Eden tem, que eu achei muito bacana, e a gente vai compartilhar um pouquinho dessa história de sucesso aqui. Eden, primeiro situa um pouquinho a empresa, a tua atuação, quanto tempo você chegou, e a gente vai contar essa história de onde você pegou a empresa e onde ela está hoje, número 1 do ranking aqui, né? Maravilha, maravilha. Bom, Carlos, eu tô na Novo Nordisk há 5 anos, né? Novo Nordisk é uma empresa, uma indústria farmacêutica que produz insulina. Hoje a nossa fábrica fica no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Montes Claros. Legal. A gente tem cerca de 1.800 pessoas. E eu fui contratado lá 5 anos atrás com o objetivo de elevar o nível de consciência das pessoas. Já era uma fábrica que produzia muito bem, se comparada com as outras fábricas da Novo Nordisk. Só que a gente sentia necessidade, o vice-presidente da época, que está lá até hoje, sentia necessidade de elevar o nível de consciência das pessoas, de fazer algo pelas pessoas de forma mais profunda e que impactasse na comunidade, no social, nas famílias, etc, etc. Isso foi muito bacana, porque você falou que ele comentou disso, você perguntou por que você quer me contratar, e foi isso que ele falou, né? Elevar a consciência das pessoas. Olha que interessante, né? Não, tô com dor aqui de cultura, de comportamento, Não, ele já estava numa camada de elevação de consciência. Isso é muito legal, e ele deu, inclusive, total match aí com você, porque você tem todo um histórico aí linkado a isso, né? Como psicólogo e várias práticas, né? Exatamente. Eu já estava há um tempo, cerca de 1 ano e meio no mercado, participando de alguns processos, recebi algumas propostas, mas decidi não aceitar, porque eu já não fazia mais sentido para mim alguns desafios. Eu tenho outros negócios, faço outras coisas, então tinha a opção de poder escolher bem isso. E quando eu conheci o Reinaldo, que é o vice-presidente lá, ele vinha de uma história de autodescoberta, de elevação, enfim, de amplitude, que também trouxe ele para esse momento. E aí, nas entrevistas que eu participava, etc., eu percebia que a organização estava muito no nível mais baixo, sem julgamento nenhum aqui,
mas ainda em indicadores tipo hora extra ou custo, etc., que são importantíssimos, mas eu gostaria de trabalhar com algo mais sutil, mais profundo, digamos assim. E aí, a tradução disso, né, a gente encontrou no engajamento. Porque também para chegar para uma organização e falar, olha, vamos trabalhar agora o nível de consciência, vamos elevar o nível de consciência das pessoas. De forma geral, os executivos, os gerentes, os líderes, os próprios funcionários da empresa, ia pensar, cara, esses caras estão muito abstratos, estão viajando. O que é elevar o nível de consciência? Exatamente, né? O que significa isso? Então, a gente definiu alguns parâmetros, e um deles foi o engajamento. E, na concepção nossa, um dos mais conhecidos medidores de engajamento do mercado é o Great Place to Work. E daí foi que a gente começou esse trabalho. A empresa já estava ali, né? Estava em 44º, né? E aí, ou seja, já tinha um bom ambiente ali, né? Para você, um terreno fértil ali para trabalhar, né? Exatamente. E aí você pegou a empresa com essa missão de elevação de consciência e começou a trazer um engajamento muito maior aí. Isso. A gente nunca divulgou nada de elevação de consciência. Sim, isso vocês tinham ali como... a gente tinha como intenção da onde vinha todo esse movimento. Para eles, vocês traziam o engajamento. Práticas, métodos, ferramentas. Exatamente. Então, era a medida do engajamento. E aí, paralelo a isso, veio um monte de coisas que a gente fez, né? Você comentou que você utiliza uma ferramenta lá de consciência, elevação, espiral lá. Spiral Dynamics. Spiral Dynamics. Comenta um pouco sobre isso, porque você falou que é algo que foi muito efetivo, que é uma tese aí que você já validou e tal. Como é que foi isso? O que acontece é o seguinte, eu gosto muito de consciência, cara. É um assunto que eu estudo bastante. Espiritualidade e consciência também. Então, são assuntos que eu estudo bastante. A Spiral Dynamics é uma teoria de expansão de consciência baseada em estudos que fizeram de mais de 20 anos de estudos, etc., que mostra que a humanidade como toda, ela vai se elevando em níveis de consciência, né? Eu te comentei com você que eu até escrevi um livro sobre isso, chamado 5 Cidades, como uma forma de traduzir essa teoria, que é um pouco mais complexa, de uma maneira mais coloquial. Só que também não dava para trazer isso para a organização, apesar de eu ter explorado isso em alguns treinamentos internos. O ponto foi, na medida que eu comecei a medir o engajamento, eu me desapeguei das práticas, ou seja, do que o livro dizia que era a verdade absoluta, do que o meu colega estava fazendo na outra organização, e foquei na ciência. Então, foi simples assim. Lá atrás, a gente implementou um check pulse, que era uma medida mensal de engajamento. Então, eu media todas as áreas ali. A gente começou com esse check pulse, tinha uma participação de, 30% da organização. O pessoal tinha medo, não sabia se votasse ali, se o RH iria descobrir, depois ia mandar embora. O líder tinha medo, porque se desse baixo, não vou ganhar bônus, vou ser mandado embora, etc. Toda vez que você vai implementar alguma ferramenta de medição, existe isso, né? Peraí, por que estão fazendo isso? O controle. É para eu responder bem, mal, eu tenho esse ambiente seguro, né? E é natural. Claro, natural do ser humano ali, né? Você é avaliado, né? É uma prova ali, né? Eu não tinha expectativa de que as pessoas iriam engajar nesse processo. No começo era... isso começar mesmo, e reclamação do líder, reclamação E esse check pulse, o que era? Ele passava por pontos de... Eram perguntas que, estatisticamente, eram relevantes para aumentar o engajamento. Tá. Então, imagina assim, as piores perguntas lá, os piores resultados da pergunta do Great Place to Work, não é bem assim, porque é estatística, tá? Aí a gente pegava aquelas perguntas e aplicava todo mês. Legal. Para trabalhar elas. Por que todo mês? Aí tem uma questão. Se eu tenho um problema, eu olho para o problema e eu acho que eu sei a solução, eu só vou ficar sabendo se isso deu certo ou não 1 ano depois. Concorda comigo? Porque a medida era 1 ano. Agora, se eu acho que eu tenho a solução, eu aplico e eu consigo medir já no mês seguinte, eu consigo acelerar esse processo. Então, isso é a base de qualquer projeto científico, de qualquer ação científica. O ponto, Carlos, que eu entendo é que o RH, muitas vezes, ele não é medido com a mesma seriedade que outras áreas são tomadas. Então, por exemplo, eu pergunto meus colegas... De forma científica de forma mesmo, científica. Né? Então, orçamento. Você vai medir seu orçamento em janeiro e depois de janeiro do mês que vem? Ou você vai acompanhar esse negócio todo mês? Entende? Por que pessoas não? Dinheiro. Não, mas dinheiro é um negócio concreto. Será?
Você tem certeza que você comprou essa caneca aqui sem pegar numa nota, hoje em dia. Então, também é uma coisa abstrata. Agora, se a gente mede isso com dinheiro, por que a gente não mede com engajamento? Por que a gente não mede com estresse? Por que a gente não mede com o que está se passando dentro da pessoa? Interessante. Aí a pessoa pode se perguntar assim, cara, isso é muito abstrato, esse Eden tá muito hippie, isso não traz resultado para a organização. Te pergunto, né, você é casado, cara? Sou. Tá bom. Como é que é o nome da sua esposa? Vivian. Vivian. O dia que você percebeu que a Vivian tava te dando bola, que você percebeu, o mundo não ficou mais feliz, cara, naquele dia. Muito. O céu tava mais claro, o trânsito, você nem se preocupou com o trânsito, etc. Portanto, tudo aquilo que você estava sentindo de alegria reflete no que você faz. Porque tudo que você faz tem você. Não dá para separar você do que você faz. E assim, se a pessoa está mais feliz, se a pessoa está mais consciente... Primeiro, que a consciência leva à felicidade. Né? Se a pessoa está mais feliz, ela consegue produzir melhor. Então, isso reflete. E nós vimos isso, impacto nos números, cara. Erros de produção foi lá para baixo. Produtividade foi lá para cima. Custo foi lá para baixo. Um monte de indicadores que tem correlação com isso. Só que ainda existe uma imaturidade de olhar para a RH como uma área muito abstrata e não como uma área concreta. Já sai com uma premissa de, seres humanos e tal. Não, gente, dá para fazer estudos de comportamento, tudo, exatamente. Né? E nessa medição, lá atrás, o que a gente fez? Primeiro, assim, eu treinei muito bem treinado alguns HR Business Partners. Na minha vida, eu estudei bastante. Então, primeira coisa que eu fiz, eu olhei para trás, vi tudo que eu tinha estudado e selecionei 6 treinamentos que foram os mais fantásticos da minha vida inteira. E coloquei esse povo para treinar, para desenvolver. Muito profundos, coisa para mexer dentro, quase terapêutico mesmo, entende? Coloquei esse pessoal para fazer. Então, preparei eles para isso. Espalhei ele pelas áreas e entregava esse dado do check pulse todo mês para eles. E ele, junto com o líder, iria olhar para esse dado, iria definir ações. Era a ação que eu queria? Era a ação que o HRBP queria? Era ação? Não, era a ação que o líder definia lá. Podia não ter nada a ver. Beleza, vamos testar. De repente, o cara cria um negócio fantástico, cara. No mês seguinte, a gente olhava de novo. Deu certo, não deu certo. O que a gente aprendeu, o que a gente pode ajustar. É básico. Processo científico, básico. Você pode chamar isso de Lean, você pode chamar do que você quiser. Né? PDCA, sei lá. E ali, a gente começou a descobrir ações que funcionavam mais do que outras. Lembrando o seguinte, que a gente queria construir uma cultura específica. A gente usou Spencer Stuart, definimos uma aplicação num frame cultural, podia ser qualquer outra empresa. A gente definiu Spencer Stuart e definimos qual cultura a gente queria. A gente queria uma cultura de cuidado e uma cultura basicamente uma cultura de cuidado ali, de propósito. Cuidado e propósito. E, óbvio, tem elementos de resultado, tem essas coisas, mas era isso que a gente queria se posicionar. Então, a gente começou a identificar a ação que o Carlos fez lá na área dele, deu muito resultado, mas está completamente descolada da cultura de propósito e resultado, entendeu? Então, a gente criou uma matriz. Ou, a ação que o Carlos fez, além de dar muito resultado, está super conectado com a cultura. E aí, era uma análise abstrata. Quando a gente olhou para essa matriz, depois de anos de aplicação dela, com a liberdade da pessoa fazer o que quiser. Isso é uma dica, viu? Se você é de RH e está me ouvindo, para de querer fazer com que os líderes façam o que você quer e o que você acha que você leu no livro. Deixa o cara fazer o que ele quer. De repente, ele vai descobrir uma coisa fantástica lá. Boa. Então, e se ele não descobrir, ele vai entender que deu errado. E aí, ele vai estar aberto para você ajudar ele. Então, depois de anos medindo isso, sei lá, 2 anos, a gente tinha uma matriz com tudo que funcionava e que estava alinhado à cultura. Entende? E o que não deu certo, e o que não deu funcionou. Certo. Legal. Dentro disso aqui, do que funcionava e que estava alinhado à cultura, como se fosse uma matriz na inbox ali, onde a gente pega aquele grupo, essas ações aqui, a gente criou uma lista de artefatos. Desculpa, uma lista de ações como se fosse um menu, né? Então, no menu lá, quando o líder tem um problema X, a gente vai nesse menu e fala, quem lá atrás já teve esse problema? Aí tem 20 pessoas que teve esse problema. Como que a maioria deles resolveram com isso? O que teve mais impacto? Isso. E a gente mostra pro líder, dentro dessa organização tá aqui o que deu resultado. Quer fazer? Às vezes o cara fala, não, eu quero inventar o café da manhã com a liderança. Beleza.
testa. Vamos medir cientificamente. Vamos medir, mês que vem a gente vê se melhorou. Legal. Tem essa abertura também. E assim, Carlos, outra coisa. Aconteceu de líderes, eu não vou te especificar aqui qual, mas aconteceu de líderes criarem coisas que a gente não estava nem pensando. Então, acho que essa parte de ainda incentivar a inovação é importante, né? Porque senão demais. Tem coisas que estão validadas e tem coisas novas ali, né? Demais. Então, o menu vai aumentando vai ali, aumentando. Né? Legal. E tem um outro ponto interessante também, que é o seguinte. A gente mede depois que melhorou, tá? E, enfim, a implantação disso tudo aumenta o engajamento. Depois que melhorou, a gente pergunta para as pessoas da área o que mudou. Por que melhorou? O que foi que aconteceu? E a gente identifica um comportamento, cara, que faz toda a diferença, que é vulnerabilidade. Esse comportamento aparece numa linha, ele é um outlier. Tá? Então, aí você começa a se perguntar, o que é vulnerabilidade? Olha pra você ver, a gente está falando de vulnerabilidade no ambiente de negócios, né? E com engajamento, que é uma coisa abstrata. Mas o que é vulnerabilidade? Vulnerabilidade é chorar na frente da equipe. Não, cara, isso não é vulnerabilidade. Isso é outra coisa. Vulnerabilidade é você não achar que você tem todas as respostas. Começa por aí. Porque o líder, ele é treinado a ter todas as respostas. Quantas vezes você já entrou numa reunião que você se sentiu pressionado a saber tudo e ter a resposta para tudo? Entende? Na medida que o líder desce desse pedestal, assim como nós, como RH, descemos do nosso, sem querer enfiar goela abaixo as práticas que a gente quer que o povo faça, ou que a gente acredita, com o melhor das intenções, o líder também precisa descer. E quando ele faz isso, a melhor ação brota da consciência coletiva das pessoas, do todo. Então, traz a melhor ação que é para todo mundo. Então, as pessoas ficam felizes, o cara fica feliz também. O líder fica feliz. E aí isso se reflete num monte de outras coisas. Somos todos humanos, falíveis, né? E temos méritos e também não sabemos tudo, né? Acho que sair dessa posição é importante mesmo, né? Já é parte da elevação de consciência, né? Você me falou aqui, eu só sei que nada sei, já é exatamente isso, né? Assim, na medida que eu sei que nada sei, já sei mais que você, né? Então, eu elevei minha consciência. Bacana. E me diz uma coisa, você pegou a empresa num 44º lugar, e já é o segundo ano que vocês ficam em primeiro, né? Você diria que essa foi a semente, né? De expansão de consciência ali. Você acha que é esse trabalho contínuo na consciência ou existem outras coisas que você fala, puta, cara, aqui foi uma chave que a gente virou, foi muito importante. Você falou de um treinamento que você deu até na França também, né? Comenta um pouco disso, que eu acho que é muito bacana. O que acontece? Seguindo nessa história, a gente criou um menu de ações, certo? Então, tinha um menu ali, um menu de restaurante que o líder podia ir olhar e tal, cientificamente comprovado, tá? Aí eu gosto disso porque isso mostra a origem da tua indústria ali, né, cara? Que é isso, E a indústria farmacêutica é isso, testar. Eu acho que faz parte de mim também, sabe? Também, né? Sabe, Carlos? Até como psicólogo ali, né? Duas coisas que eu sou apaixonado, assim, a consciência e espiritualidade e estatística, método, people analytics, etc. Eu gosto muito de ciência. Eu vim de cientista, sabe? Neurociência, etc. Estudei bastante, psicologia e tal. Mas eu costumava dizer que eu era um cientista, eu não sou mais. Eu sou outra coisa, né? Mas eu vim disso. Então, o mix desses dois elementos traz bastante coisa. Legal. Agora, uma vez que a gente definiu essas ações, eu comecei a me perguntar o que essas ações têm de comum. Porque também, uma vez que quando você se define, você se limita, certo? Então, a gente definiu ali, sei lá, 30 ações, a gente limitou. Poderia ter coisa aí, assim como a gente descobriu lá atrás, que era muito melhor e a gente não estava abordando isso. Então, eu comecei a perguntar o que essas ações aqui têm de comum. E a gente identificou um processo, que todas elas, 100% delas tinham em comum. Era um processo. Um processo que começava com o líder olhando os dados, tinha uma conversa com o HRBP, aí a gente ia para a área, fazia um grupo focal, aí esse grupo focal trazia informações, aí tinha a participação do líder nesse negócio. Aí ali um método ali. Aí a gente processo que a gente chamou de artefato. Legal. Por que a gente chamou de artefato? Isso você percebeu, você aferiu que coincidentemente existia já Exatamente. Legal. Porque a gente começou... de novo, eu gosto muito de estatística. Estatística é encontrar padrões.
Então, eu comecei a olhar para aquelas ações e falei, cara, tem um padrão aqui que a gente não está enxergando. E na medida que a gente foi estudar, foi esse Tava o padrão. lá. Tava lá, que a gente chamou de artefato. E artefato por quê? Porque você tem que procurar, você tem que cavar, você tem que buscar isso ali. É um artefato, de fato. E aí, beleza, a gente identificou isso. E começamos a aplicar o artefato. Quando a gente começou a aplicar o artefato, a gente teve um outro salto. Se você vê o gráfico lá de engajamento, ele deu um salto no início, quando a gente começou a medir e tal. Aí ele estabilizou, aí o artefato, outro salto. E agora a gente está crescendo muito pouquinho mês a mês, mas tudo baseado no artefato. E aí, quando a gente começou a aplicar, a gente encontrava, em média, qualquer área que aplicasse. Contratamos o Luizinho. O Luizinho estava com um engajamento ruim na área dele. A gente ia lá e aplicava esse artefato. Em média, 12 pontos percentuais em 3 meses. E isso se mantinha nos próximos 6, 7 meses. E se eu trocasse o Luizinho de área, o Luizinho tendia a manter o engajamento alto ou levar o engajamento da área. Ou seja, eu estava ensinando o Luizinho como ser líder. Através da aplicação do artefato, sem colocar livro chato pro Luizinho, sem falar que o cientista tá mostrando para ele o que aconteceu na organização. Então, a soma dessas lideranças que foram passando por isso foi aumentando o nosso engajamento. E aí veio uma pergunta. Tá, mas isso funciona na Novo Nordisk, funcionou aqui dentro, será que funciona em outros ambientes e tal? Nessa época, a gente foi convidado para implementar esse mesmo processo na França. E eu fui lá para a França com a minha equipe, etc. Algumas pessoas ficaram lá. Nós aplicamos o mesmo processo. Aqui no Brasil, dava, em média, 12 pontos percentuais, não é 12%? 12 de pontos aumento percentuais de aumento. Tinha gente que chegava a 26 pontos percentuais. Tinha gente que aumentava 4, 6, mas na média 12. Lá na França, a gente teve uma média de 8 pontos percentuais. Na França foi um pouquinho mais difícil, mas uma média de 8 pontos percentuais. Então, o negócio funciona. Por que você acha que foi mais difícil lá? Cultura. Cara, eu acho que é cultura. Eu acho que é francês cultura. mais fechado também, né? Mas eu acho que tem... Francês desconfiado. Sociologicamente tem um histórico ali do sindicalismo, do buscar e tal. Não sei, mas foi isso. Culturalmente. Mas eu achei assim, mas mostrou 8 pontos percentuais lá, cara. E outra coisa, de um bando de brasileiros saindo daqui para ir lá aplicar na França. E que numa média... O francês já é mais engajado que o brasileiro, né? Então, eles já também estavam num maior... Não tinha isso? Não tinha, não. Ah, eu achava que eles estariam já num nível de engajamento maior. Não tinha, não. Caramba, então você conseguiu, de fato... Que interessante. Mas lá se aumentou bastante. Mas e produtividade também? Todo reflexo, tudo que você aumenta de engajamento, se você tem processos, estrutura na organização, vai impactar em produtividade. Mas você está dizendo, então, que o brasileiro aqui estava com uma produtividade maior que o francês, inclusive? Tava. Aqui o Brasil, tipo... Imagina que, por exemplo, a gente tem as unidades aí super tecnológicas, né? Eu não vou citar nomes. Mas que são um Tesla. Aqui o Brasil é um Fusca, um Opala turbinado, né? Que anda ali... E vai embora. Então, assim... Legal. O Brasil, em termos de produtividade, é muito bom. Bom, e como que está isso dentro da empresa? A partir do momento que vocês começaram a escalar, você sente o engajamento, de novo, das pessoas nesse sentido de, putz, cara, estamos lá, né? Agora vocês são o primeiro, né? Essa coisa de continuar buscando melhorar, aonde ainda a gente pode melhorar, né? Porque eu percebo isso nas empresas que estão em ranking, começa a querer tracionar cada vez mais, vai trazendo excelência traz excelência, né? Você percebe o time hoje lá... A gente precisa manter, estamos em primeiro, vamos lá, vamos continuar. Onde dá para melhorar, o que dá para fazer? Como é que você sente isso na empresa como um todo? O que acontece, Carlos? A gente nunca começou isso para ser o primeiro lugar do Great Place Show. Uma consequência, né? Nunca, cara. Tá lá a gente precisou traduzir isso de novo. A gente tem uma metodologia chamada Roshin-Kanri, que é como se fosse um balanced score, que é um planejamento estratégico. Lá no planejamento estratégico nosso, tinha ser o primeiro lugar no Great Place to Work. Por quê? Não era uma meta, era um desafio. Se a gente ia atingir isso ou não, era indiferente. O que a gente queria era... busca, né? Melhorar e ir expandindo nesse sentido. Então, isso é muito claro pra gente. Não sei se para a maioria da organização. Hoje eu vejo que o pessoal tem muito orgulho de falar, né, que está no primeiro lugar para trabalhar e tal. E tem muita vontade de estar no primeiro lugar. Mas, por exemplo, quando a gente vai e aplica os nossos métodos, ou roda o artefato, ajuda o líder ali, não é isso que a gente está preocupado.
A gente está preocupado o seguinte, cara, com as pessoas que estão ali naquele ambiente. Porque não adianta. Se é um líder que pega as pessoas pelo pescoço, que não sei o que, esse cara vai trazer talvez uma produtividade, mais cedo ou mais tarde vai ter um desvio absurdo, um erro de produção, vai ter um acidente, um burnout, vai ter burnout, vai ter assim... Então, eu entendo que a hora de dormir acabou, Carlos. Em todos os níveis. Hoje eu vejo gente aí falando, cara, que tem que trabalhar 24 horas, que etc. Gente famosa, que tá lá posicionada no extremo, que vende aí bastante coisa, posicionada na relação onde, se você quer algo para sua vida, você vai trabalhar direto, você vai fazer... Isso vai acabar com a pessoa, vai acabar com... A pessoa pode até ganhar dinheiro, não tô dizendo que não vai ganhar dinheiro, não. Se dinheiro é o único cerne da questão, pode ser que ela consiga. Agora, o que ela vai ter além de dinheiro depois disso? E esse mantra que é vendido para as pessoas e que as pessoas compram isso e colocam na vida, destrói vidas, destrói famílias e não é sustentável. Simplesmente não é sustentável. Porque mais cedo ou mais tarde vai gerar um problema. Acho que para mim sempre foi muito isso, assim, sucesso é equilíbrio entre todas as partes ali, né? Financeira é uma delas, espiritualidade, afetividade, amor, sociedade, né? Tem muita coisa muito além do dinheiro, né? Exatamente. E quanta história a gente já viu de gente que ganhou dinheiro e tá ali uma vida pobre, né? Exatamente. Cheio de dinheiro e pobre, né? As pessoas estão... Por um lado, as pessoas estão evoluindo, estão ficando mais com a visão mais ampla, estão se abrindo a consciência. Né? Por outro, as pessoas estão evoluindo, né? Estão ficando mais superficiais e tal, e você vê isso. Mas que pessoas que você quer na sua organização? Você quer as pessoas mais inteligentes? As pessoas que vão se engajar em coisa... Ou você quer alguém ali limitado para fazer o que você manda? Executar aquilo. Normalmente você quer isso aqui, tá? Se você quer isso aqui, não dá para ter uma relação de mentira. Não dá para ter uma relação onde o empregador é o adulto e o colaborador é a criança. Do tipo... Eu vejo empresas com questões assim... como é que é? Postura de dono. Cara, lindo. Mas vai ter salário de dono? Vai ter bônus de dono? Eu não sou socialista não, viu, Carlos? É bem diferente disso. Mas assim, a gente tem que ter uma relação clara. Ele vai ter uma postura de um empregado engajado. Tem partnership mesmo? Posso virar dono? Exato. Não, de dono não. Então, assim, trazer clareza, trazer consciência para as relações. Isso perpassa na cultura até pelo que está escrito na parede. Obsessão pelo cliente. Cara, obsessão é doença. Entende? Obsessão pelo cliente passou do... Eu falo, Jesus... Incansável, somos incansáveis. Eu falo que você não é incansável, você cansa, você não é máquina. Então, quando eu falo a hora de dormir acabou, em todos os planos e principalmente dentro da organização, porque essa relação é uma relação de mentira. Você vai encontrar pessoas que sorriem para você, diz que concorda, mas é mentira. Porque ele sabe que ele não é dono, ele sabe que ele não é incansável, ele sabe que ele não é obcecado. Entende? Então, estabelecer no mundo corporativo isso, eu acho que é uma base para a gente evoluir como humanidade. Acho que um pouco até do que a gente está conversando no off antes, dessa coisa de mundo que a gente vive hoje de polarizado, de extremos, né? Então, assim, precisa ser obcecado pelo cliente? Não, né? Não é isso. Não. Calma, né? Existem, aquilo que a gente falou, tem o branco e o preto, mas o mundo é muito mais cinza, né? E tem vários tons de cinza aqui no meio, né? Mas as pessoas estão hoje simplificando o mundo de forma preto e branco ali, e isso acaba atrapalhando, né? Isso é um nível de consciência onde existe a supervalorização da razão, onde o poder é o principal recurso, que se reflete em dinheiro. E aí, cria-se essas coisas para extrair o melhor das pessoas. Olha que loucura. Eu tava vendo... Lançou um livro aí tem pouco tempo, do Adam Grant. Se eu não me engano, é do Adam Grant. Se eu não me engano, é dele. Eu não tenho certeza, não. Mas eu esqueci o título do livro, mas embaixo estava escrito assim... Como extrair o melhor das pessoas. E eu tava refletindo sobre isso. Eu falei, cara, que loucura.
Você não extrai, Mas você não é a extrai o palavra. suco de uma laranja. Ó, extrair já traz esse negócio de apertar, de usar. espremer. Precisa ver o título original, qual que era a palavra. A porque tradução, a tradução às vezes erra ali, né? Bem provável, bem provável. Mas traduziu mal. Traduziu mal, Ou é. tá... Talvez tenha traduzido com a consciência do Do país. tradutor. Eu não sei, ou do país, ou do que é que vem. Mas, assim, esta consciência de extrair o melhor das pessoas é majoritariamente presente no mundo corporativo. Até porque quando você extrai, o que fica? O bagaço. Fica o bagaço. Ou seja, Então, assim, não é isso. Quando eu falo que a gente começou esse trabalho lá no site Montes Claros, da Novo Nordisk, não foi para ter o primeiro lugar. Foi para criar um ambiente onde a pessoa possa florescer e frutificar. Aí talvez você esteja ouvindo e você fala, cara, esse Éden é hippie demais. Não é isso, gente. Somos seres humanos. E a gente tem uma relação de troca com o ambiente. Se essa relação, essa energia de troca não está equilibrada, não adianta. Isso vai refletir em outras coisas. Ah, a empresa nunca ganhou tanto dinheiro. Você está falando besteira, Éden. Beleza. Como é que tá as relações familiares das pessoas que estão dentro dessa organização? O mundo é feito de energia, a gente é feito de energia e energia é informação. Se a gente estabelece um contato, aquilo vai reverberar energia, vai reverberar informação que vai voltar para o nosso campo. Então, por mais abstrato que seja, o contrário, eu consigo provar estatisticamente que tem impacto do engajamento, da energia positiva, da vulnerabilidade no resultado da organização. Que é um pouco do que você fala aqui, né? Do gerar hormônios positivos através de técnicas de tecnologia mental. É isso. É exatamente isso que você está comentando. É né? isso. É isso. Muito bom. Porque, assim, se eu quiser traduzir tudo... Eu trabalho com xamanismo, tá? Uhum. Espiritualidade, consciência e tal. Eu queria falar disso. Bom que você já deu a deixa ali. A gente vai falar. Mas, eu assim, achei ó, muito legal. Eu posso falar de espiritualidade aqui, de consciência, para muita gente parece muito fluffy, muito abstrato. Eu posso falar a mesma coisa na neurociência. Isso aqui que você traduziu, essa frase aí minha, é uma tradução que eu posso falar estatisticamente. Eu posso falar como que o engajamento está correlacionado estatisticamente com a redução de erros de produção na área. Eu posso te mostrar isso. Ou eu posso dizer, cara, se você tratar bem o outro, você vai aumentar um nível de hormônio que é ocitocina, que é o hormônio do pertencimento aqui dentro dessa organização. Aumentando a ocitocina, a pessoa vai ter mais endorfina para conseguir, que é como se fosse um... Como é que fala quando você toma um medicamento para tirar a dor? Esqueci. Enfim, mas que te mantém, te dá mais resistência. Portanto, ela vai trabalhar melhor, ela vai produzir melhor. E se ela não está num estado de estresse, de onda beta alta, ela está num estado de criatividade. Portanto, ela vai encontrar mais soluções. Então, eu posso entrar na neurociência aqui. Ou eu posso entrar na espiritualidade. É energético. Você escolhe o viés aí que você quer abordar, né? No final, o resultado vai ser o mesmo. É o ali, mesmo, né? é o mesmo. A linguagem, a forma, o meio, né? A gente falou até no off disso, você comentou de... Existem uma oferta muito grande de metodologias, de práticas, e acho que até o RH ele fica um pouco perdido no sentido de tamanha oferta hoje de ferramentas, técnicas. E você colocou isso antes no off que a gente estava batendo um papo, que acho que falta, talvez, primeiro eu fazer a pergunta do que realmente eu preciso, né? Como organização, como empresa, como RH. O que eu preciso colocar agora? Porque tem muita coisa sedutora boa, mas talvez não seja essa ferramenta que você precisa para já. Talvez seja uma anterior a ela, né? E aí isso linka com a questão da consciência que você está falando, né? A pergunta é, que momento que nós estamos? O que de fato a gente precisa para melhorar? Exatamente. Né? 2 coisas, Carlos, que está ligado nisso. 3, na verdade. A primeira, 100% dos meus colegas que me procuram, eles me perguntam qual prática eu apliquei. Eu respondo para eles, cara, esquece prática. Não é prática. É outra coisa. A prática é só uma ação que, se for o que você precisa, vai funcionar. Mesma coisa, você vai num médico, ele te dá um diagnóstico, ele te dá um remédio. O que você tomou? Quero tomar igual. Não faz sentido. Precisa disso? Você precisa, exatamente. Então, segunda coisa. O que é o líder? Antigamente, as coisas não mudavam muito. Você trabalhava numa organização, era aquilo, o processo não mudava, o mundo não mudava. Portanto, você podia ser cheio de preconceitos, cheio de programas mentais, cheios de mecanismos de defesa, cheios de crenças, que se você deu certo na organização, cara, você ia dar certo. Aquilo você só sustentava, tinha que repetir, né? Sustentava. Hoje em dia não é assim.
Hoje em dia, o mundo está mudando semana após semana, eu diria até dia após dia. Então, qual é o papel do líder? O papel do líder mudou, não é aquele cara que cumpre o padrão da empresa e tal. É um cara que consegue ler o ambiente e tomar a melhor decisão, mesmo que seja dentro do padrão da empresa. Como é que eu encaixo esse padrão da empresa dentro dessa minha realidade? Agora, veja bem, para o cara ler o ambiente, ele precisa enxergar o ambiente. O problema é que eu enxergo o ambiente de acordo com as lentes que eu tenho. Meus mecanismos de defesa, o programa que roda na minha cabeça, meus traumas de infância, o que eu acredito que é certo ou errado. Isso é a minha leitura do ambiente. Você lê o ambiente com a mesma coisa. Portanto, quanto mais eu tirar essa sujeira e ler o ambiente de forma real, mais assertivo serão minhas decisões. Você concorda com isso? Perfeito. Isso aqui eu tô falando de lógica. Sim. Tô falando de nada abstrato. Uhum. Tá. E como você tira essa sujeira? Aí é que tá. Ou você vai para um caminho de espiritualidade, xamanismo muito forte, ou você vai para anos de terapia, etc. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Né? Caminhos tem Vários. Milhares aí. Tem vários. Ou você cria, que foi o caso nosso lá, através desses métodos, uma cultura e uma organização que favorece você olhar isso sem te pressionar, sem te obrigar a seguir esse caminho. Não, Então, um ambiente de autoconhecimento, um ambiente de consciência. Exatamente. Né? E eu já pulo para o terceiro item, que é o tal do artefato. O que é o artefato? Eu vou te ajudar a enxergar o ambiente. Eu tenho um processo aqui que te ajuda. Processo, ciência. Porque não adianta pro cara que é racionalzão, que tá ali no nível laranja de consciência, que cara, não tô criticando o cara, não. O cara tem família, precisa ganhar um bônus. Tem a história dele. Pagar a casa, precisa não sei o quê, sei lá. Então, assim, ele tem a história dele. Mas não adianta eu chegar pro cara falando de energia. Não adianta eu falar isso. Agora, quando eu mostro ali pra ele, ele não quer nem fazer terapia. Beleza, tá tudo lindo. Vamos olhar aqui quais são os resultados. Aí eu quero fazer isso. Testa. Não deu certo. Testa, não deu certo. Testa, não deu certo. 3 meses. No 4º mês a gente fala, cara, o que tá acontecendo? Vamos refletir aqui. Por que você não quer ir aqui? Aí o cara começa a refletir. Aí ele vai. Aí funciona. Aí eu não preciso falar nada pra ele. Ele começa a se abrir. Ele começa a enxergar. Aí volta a pesquisa do time falando assim, cara, o que mudou? Mudou vulnerabilidade. Mudou aqui, ó. Em vez de você chegar acusando, deu um problema lá. Você chega perguntando. Você se abriu ali. Né? E você chega perguntando na boa. Porque uma coisa é eu perguntar com agressividade, outra coisa é eu perguntar de dentro. O que tá vindo aqui de dentro? O que eu tô vibrando? Aí esse cara começa por si só a ver isso acontecer. Aí ele começa a refletir esse mesmo comportamento na família. Aí o filho, ele chega em casa, o filho dele arrumou o quarto. Só que o ursinho tá fora do lugar. Aí, em vez dele falar, pô, o ursinho tá fora do lugar, ele começa a perguntar, pô, filho, que legal. O ursinho tá aqui, você deixou ele aqui por quê? Aí o filho dele talvez tenha uma resposta para ele. Entende? Talvez não tenha, mas ajuda o filho dele a pensar. Então, isso vai criando um ecossistema que ajuda essa pessoa a se elevar de certa maneira. Muito bom. Você tem uma frase aqui que cérebro, ótimo empregado, péssimo patrão. É o tema do primeiro módulo, né? Explica um pouco sobre isso, que eu achei interessante. Cara, assim, você pode mudar aí cérebro para ego, tá? Tanto faz. Tanto faz. Cérebro é mais neurocientificamente falando, ego mais psicologicamente falando. E assim, o que acontece, cara? Qual é o papel do seu cérebro? Qual é o papel do seu ego? E o ego não é seu inimigo, não, viu? O ego é seu amigo, ele garante sua sobrevivência. Isso é conversa fiado, que também é mal traduzida essa história, enfim. Mas ele é importante e necessário. Manter vivo. Vamos tirar o ego. Não. Calma lá. Ele é importante, ele é um parceiro, ele só não é seu chefe. Sim, você não pode ser comandado por ele. Essa confusão é muito grande. Por quê? O seu ego, ou o seu cérebro, quer garantir, principalmente, garantir sua sobrevivência. Para garantir sua sobrevivência, fazer exatamente o que você fez ontem, e hoje você está vivo. Você fez ontem, você repetir a mesma coisa. A probabilidade de garantir sobrevivência é maior ou menor do que mudar o que você fez ontem? Manter na zona de conforto. Mantém ali, lá. Risco mínimo. Por isso que é tão difícil mudar. Por isso que é tão difícil mudar. E como você fez muitas vezes aquilo, isso cria um caminho neural. Aquilo tá ali conectado. Para você tirar esse caminho neural, ou você vai ter que entrar numa luta de repetição, e aí o que não usa diminui, gera um novo hábito. Ou você vai participar de um processo, de uma jornada xamânica,
E ali você vai ter um impacto absurdo que vai mudar. Ou você é sequestrado, jogado no porta-mala de um carro, sob forte pressão emocional. Isso muda rapidamente também. Um grande trauma ali, alguma Exatamente, coisa, um que evento muda a pessoa. O ponto é, existem maneiras de você entender que você não precisa tomar decisões através do ego. Porque se o cérebro, ele tá falando e tá te levando a tomar decisões, ele não quer o que é melhor para sua vida. Ele quer o que vai garantir a sua sobrevivência de novo. E garantir a sua sobrevivência pode ser pior para sua vida. E por que eu falo tanto de xamanismo? Porque, assim, existe um negócio chamado ego que fala na nossa cabeça. Eu tô aqui falando, você tá ouvindo, tem alguém aí falando na sua cabeça. Aí você fala assim, não tem ninguém falando na minha cabeça não, Éden. É essa voz aí mesmo que tá falando. Acabou de falar. Esse é o ego, acabou de falar. Entendeu? Só que aí você cresceu, você tem 30, 40 anos, não sei. Você cresceu ouvindo essa voz. E você acha que essa voz é você. Gera uma identificação. Gera uma identificação com essa voz. E essa voz não é você. Ela é parte de você. É isso, cara. Só que ela não é você. Você é uma outra coisa. E aí, essa voz, ou a inteligência, ou a razão, ou o cérebro, cara, é um presente divino, é um superpoder, mas que a gente usa como uma maldição. Porque na medida que eu me identifico com a voz controla a minha existência. E por que eu falo tanto de xamanismo? Porque quando você consagra a ayahuasca, uma das primeiras coisas que acontecem é uma separação entre essa voz e você real. Tem gente que consegue se ver aqui falando, enxerga o ego, entendeu? Ou ouve o ego falando, cara, é separado de mim, não sou eu. E uma vez que você vê algo, olha para essa xícara. Agora desvê essa xícara. Não dá para desver. Você viu aquilo, é como se você estivesse num quarto escuro. Você vive num quarto escuro sua vida inteira. E ali você busca comida, busca água, e você se machuca, cai no buraco, etc. Por um segundo, alguém vai lá no interruptor nesse quarto escuro e faz... E apaga. Foi um segundo. Mas esse um segundo você enxergou o quarto inteiro. Trouxe a luz ali. Aquilo muda a sua vida. Então, ter essa consciência, e tem várias outras maneiras de colocar o cérebro no lugar dele. Porque ele é seu empregado. Ele não é seu patrão. Quando isso muda a vida da pessoa. E a maioria das pessoas estão conectadas com esse ego ali e vai vivendo e o ego vai te preservando e você vai ver nessa vida limitada, né? Super. No final você vai... E o ego, assim, tem alguns padrões, né? Que são características do ego. O ego, ele quer identificar, ele quer categorizar, ele quer julgar. Então, é como se você andasse pela rua, assim. Você sai olhando, você olha, homem, sei lá, 38 anos, né? não sei o quê, tá. Aí eu gosto de seu queixo, eu falo, pô, gente boa, eu não gosto do seu nariz, eu falo, gente ruim. Ou tem uma associação de uma pessoa com nariz igual a esse me fez mal, não gostei dele. Exatamente, nem por quê, né? Exatamente. Então, assim, o ego faz isso o tempo inteiro. E na medida que ele faz isso, ele cria uma verdade e ele vai procurar, por exemplo, eu crio um personagem. Quem é o Éden? Eu crio um personagem de quem é o Éden. O Éden é assim, assim, assado e tal, tá. Aí eu saio, eu encontro com você. Se você responde como sendo, como reconhecendo o personagem que eu criei, eu gosto de você. Se você não reconhece, eu não gosto de você. E aí, o ego atua com um negócio que é ou elogio ou ofensa. Então, se você me elogia e eu gosto, porque você me tem no anzol. Eu faço o que você quiser, de certa forma, tá, gente? Põe amor em minhas palavras aqui. Sim. Agora, se você me ofende, aí eu já não gosto. E, normalmente, a ofensa vai ocorrer em cima daquilo que eu não acredito. E aí eu não tenho vulnerabilidade. Então, tudo se conecta. Por quê? Na medida que eu tenho vulnerabilidade, eu não me ofendo. Na medida que eu entendo que eu não sou o ego, eu deixo de me ofender. E quanto menos eu deixo de me ofender e eu deixo de cair nas garras da vaidade, menos eu sou manipulável e mais autêntico eu sou. Até porque pegando esse gancho de que o outro, né, te afere no sentido de te elogia ou te ataca, é muito mais sobre a pessoa do que sobre você. Óbvio! Então não tem que se apegar a isso, né? Não tem nada a ver contigo. É sobre ela. Parabéns, você é incrível, fantástico.
Que bom. Talvez legal, o que eu falei foi bom pra você. É sobre você. É. Minha mensagem foi boa pra você. Não, esse cara, não sei o que, esse cara... Não tem a ver com você. Então, exatamente. haters e lovers, deixa com eles, né? Desapega. É o padrão. E aí, quanto mais autêntico você é, mais você vai estar alinhado com a sua mensagem, com aquilo que você acredita, e mais o universo vai responder. E não através da recompensa do Exatamente. do outro. Porque a gente não é matéria. A gente não é corpo. Hoje em dia, o que o sistema quer? O sistema quer que a gente adere ao corpo e à matéria. É o medo. Por quê? Porque o medo faz te consumir mais. Se você não tem a necessidade de ter um carro novo para se sentir importante, você não vai comprar um carro novo. Você só precisa se locomover com o carro. Precisa se locomover. Comprar carro novo não tem problema nenhum, tá, gente? O ponto é, você pode ter desejos, mas os desejos não devem te ter. Então, essa diferença é muito tênue. Inclusive, eu estou trocando de carro agora. Você está indo para uma linha budista agora, interessante. A coisa do desejo, exatamente. Né? Quebrar a roda do desejo. Quebrar a roda, por quê? Exato. E o que o sistema quer? O sistema quer você com medo. O sistema quer você trocando vida por dinheiro. O sistema quer você por quê? Porque aí você é uma peça dentro do sistema. Eu consigo te controlar. E consegue te controlar. O contrário disso é você ser livre. Eu não estou dizendo que você não vai... Cara, eu sou diretor de recursos humanos de uma multinacional farmacêutica. Eu não estou dizendo que você não vai trabalhar, que você vai virar hippie, vai mudar para Chapada Diamantina e vai... Talvez esse seja o seu caminho. Sim. E tá tudo bem. Tem gente que vai mesmo. Mas assim, talvez não você vai ir exercer essa liberdade dentro do sistema. Sim. Entende? E aí eu vejo muita gente com esse conflito. O sistema... Não, você pode viver dentro dele, mas não apegado a ele. Exatamente. Né? Não, Exatamente. De certa forma, tranquilo em relação a isso. Né? E mais abundância você tem na sua vida, cara. Quanto mais autêntico você é, quanto mais desapegado, de certa forma, mais é contraintuitivo, mas... E aí na minha experiência tem funcionado muito. E do outro lado, o que é uma pessoa que tem o cérebro como um ótimo empregado? Então, aí quem tá ali do outro lado de lá. Cara, é alguém que, primeiro, tem essa consciência de que ele sempre vai estar vestindo um personagem. Eu tô aqui hoje falando com você, eu tô vestindo um personagem. Entende? Que é uma mistura entre o Éden xamã, o Éden executivo, o Éden psicólogo, o Éden neurocientista, etc. Essa mistura ali, que é um terno meio todo costurado, eu tô vestindo isso. Mas eu sou isso? Não, cara. Eu sou uma outra coisa que é inefável e que é incognoscível. E que, na minha concepção, é uma centelha divina, é uma consciência onde eu e você somos um. Só que a gente está aqui em um estado de consciência, um estado de onda cerebral que nos causa a ilusão da separatividade. Aí entra lá no budismo de novo e outros caminhos. Sim. Então, a pessoa... Mas aqui eu me sinto Éden. E eu percebo você como Carlos. E tá tudo bem, porque eu vim para essa existência para viver essa experiência. Eu não tô criticando isso. Porém, se eu tenho a consciência, mesmo que seja a memória, a lembrança vaga, de um segundo que a luz acendeu ali, que nós somos um, muda a minha interação contigo. Tanto para ser ofendido, quanto para ser elogiado, quanto para reagir contra ou a favor de você, quanto para te julgar, cara. Quantas vezes o cara toma uma decisão que aquilo vai contra um monte de coisa, você vê que tá prejudicando ele, tá prejudicando você, você fala, esse cara é um ignorante, não sei o que. Não, ele tá dando o melhor dele, na história dele, no nível de consciência que ele tem, do jeito que ele pode, neste momento. E ele tá no caminho dele. Um ano atrás, o Éden tomava decisões que, cara, de vez em quando eu lembro, queima minha cara de vergonha. Entende? Sinal que você está evoluindo. Sinal de que eu estou evoluindo. Exatamente. 10 anos atrás, mais muito mais. Entende? Então, eu acho que o cara que colocou o cérebro ali, o primeiro ponto, colocou o cérebro no lugarzinho dele, e o ego, né? É esse, é compreender que isso aqui tudo, apesar de ser muito bacana, de ser o que a gente precisa viver, honrando e respeitando toda essa existência, tudo isso que a gente faz aqui de concreto mesmo, tipo, honrando e respeitando o prêmio lá do Great Place to Work, honrando e respeitando a minha carreira como executivo, mas, cara, não sou eu.
Isso é uma parte de um terno que foi construída para eu operar nesse mundo aqui. Nós estamos aqui falando tanta coisa Foi profunda. profundo, né? Muito bom, cara. Não, você está descrevendo aqui a metáfora do filósofo, né? Da caverna de Platão. Sim. Exatamente, né? Muito bom. Cara, isso aqui é melhor esquece. Você acha que você vem aqui ouvir falar só de técnica, de RH, gestão de pessoas? Pessoas é muito mais que isso. Aproveitando aqui, ó, dá o seu like aqui, compartilha, porque, olha, aqui a gente recebe RHs fantásticos, cada um com uma visão diferente. Você nunca tinha imaginado que você ia cair aqui num podcast para falar de gestão de pessoas, Great Place to Work, nós estamos indo lá para o mundo xamânico, budismo, filosofia, muito bom. Afinal de contas, a gente fala de pessoas, né? Então, é isso mesmo. Acho que falta alguns RHs se voltarem a se conectar com as pessoas, né? É tanta métrica, tanto sistema e tal, corre um risco do RH ficar uma coisa dura ali e isso é o que menos pode acontecer, né? O que a gente está precisando de fato é isso, é esse olhar, é o humano, a conexão, a consciência, né? Muito bom ver. E eu acho muito bacana, cara, e olha que legal, né? Você, de uma indústria secular, totalmente científica, dura ali, né? Se você for pensar, pelo menos do lado de fora, eu que não sou da indústria, tenho um olhar ali, pô, indústria farmacêutica ali, processo científico e tal. Você consegue unir isso a coisas que, a princípio, parecem até conflitantes, né? E mais ainda, dentro da empresa, você tem uma liberdade de falar disso, né? De ayahuasca, de espiritualidade. Sim. Cara, achei fantástico. Parabéns a Novo Nordisk, parabéns para você, cara. Muito legal. Achei fantástico essa mistura, assim. Muito bom. Hoje, o que eu vejo, né, Carlos? A gente tem aí, eu diria que, profissionais de RH separados, né? A gente tem ali o gerentão. Normalmente, ele vem de uma carreira financeira, de engenharia, alguma coisa assim. Se torna RH para trazer dureza, profissionalismo e tal, não sei o quê, aquilo. Preto no branco, vamos embora. Ou a gente tem a galera ali que vem da psicologia, da filosofia, da área de treinamento e tal, que ele vem para desenvolver isso. E esse aqui é o gerentão, esse é o abraçador de árvore. Eu ia falar exatamente isso, o abraçador de árvore. Tem um RH que veio aqui, o Paulo Leitner, ele fala assim, esse RH mimimi, esses caras que abraçam árvore, não gosto. Esse provavelmente é o gerentão. Não tô julgando o cara, não, mas é isso. E não é... O segredo não está no extremo, cara. O belo está no equilíbrio. Então, assim... Falar tudo que eu falo, por que eu falo com tanta confiança e tanta certeza? Cara, porque eu te provo com estatística, com número, com dados, com ciência, com tá. Agora, se eu ficar preso nisso aqui, eu não vou atingir... Os gerentões jamais vão ser primeiro lugar de Great Place to Work. Jamais. Jamais vai ter uma cultura de propósito. Jamais isso vai acontecer. E tá tudo bem. De repente, o dono da organização e tudo é o karma, é a vida que ele quer construir, é o caminho, etc. Tem o preço que se paga por construir isso, por manifestar isso no mundo. Sim. Tá? Tô aqui julgando, mas tem, isso é fato. E tá tudo bem. Por outro lado, o abraçador de árvore, você precisa alinhar a sua linguagem. Não dá para chegar para um dono de organização e trazer certas linguagens. Você tem que ser muito assertivo no que você traz. Então, não ser inteligente em trazer o conceito de abraçar a árvore de uma forma que seja efetiva e mensurada como resultado. Exatamente. Porque nós estamos aqui para dar resultado. Para as pessoas e para a empresa. Abraçar a árvore tem um poder absurdo. Sim. Neurociência traz aí o earthing, o pisar no chão, etc. Grama, etc. Né? Exatamente. Mas, assim... Não é... Você tem que criar o solo para que essas pessoas que são mais racionais e cognitivas possam pisar ali. E a partir daí evoluir. Então, é na junção que se forma essa consciência, entende? Tanto é que o nível de consciência amarelo, né? Que os autores chamam lá do integral, sistêmico e tal... Eles falam que é um salto quântico na consciência. E a principal característica dele é o não julgamento. E ele consegue transitar em todos os outros níveis. Então, eu tô aqui falando de forma aberta. Tem várias coisas. Não tô numa entrevista de emprego, não tô em nada, tá? Agora, se eu tenho que vender uma ideia num local onde é mais racional, etc., eu vou vender a ideia dessa forma. Se adapte ao teu interlocutor. Exatamente. Ali, né? Eden, você tá se vendendo. Não tô me vendendo, não. Eu tô criando um espaço de possibilidade onde eu vou poder impactar a vida de um monte de gente. Tô inteligentemente me conectando com o meu ouvinte. Exatamente. Senão, não vou conseguir passar. Eu vou lá pra praia, lá na casa nossa, lá em Alcobaça, eu ando descalço o tempo inteiro. Eu chegar num ambiente descalço... mas isso é ser autêntico. Não, isso é ser imaturo, isso é ser criança.
Adulto é se adaptar para conectar com aquela pessoa para chegar para um objetivo comum e que esse objetivo, quanto mais elevado ele for, quanto menos egoísta ele for e mais coletivo, melhor vai ser, porque o universo começa a responder de forma mais positiva. Muito bom, cara. Me diz uma coisa, você já falou alguns, mas eu queria que você pontuasse aqui um momento marcante na tua trajetória. Pode ser na Novo ou na tua carreira como um todo, assim, isso, né, como gestor de pessoas mesmo. Como gestor de pessoas... Qual é o primeiro que vem à mente? Eu acho que me veio um momento aqui, quando eu fui contratado lá para Novo Nordisk mesmo. O Reinaldo, né, que é o vice-presidente lá, ele me contratou com esse objetivo, ele não sabia, e eu vi muita verdade nele, tá? Porque você falou que era uma busca dele também, era uma né? busca dele. Isso é legal. E eu percebi essa verdade, né? Anos como psicólogo, como terapeuta, tal, você percebe essas coisas quando é verdade e tal. Então, assim, minha primeira semana de trabalho, eu levei o Reinaldo para uma sala, falei, preciso conversar com você. Eu levei ele para uma sala, sentei ele lá. E é uma sala daquelas que tem os negócios de vidro, que você pode desenhar e tal. Cara, eu comecei desenhando aqui, dei a volta na sala, desenhando esquema, não sei o que, e terminei aqui. Tipo, foi umas 3 horas de conversa, ele sentado me olhando. Aí, quando terminou, eu falei, é isso que nós vamos fazer. Ele olhou para mim e falou assim, faz. Levantou e saiu. Eu falei, caralho, agora eu tenho que fazer esse negócio. 100%, não precisa falar mais nada. Você deu a volta aqui com tudo isso, agora manda bala. Eu tenho que fazer esse negócio. Aí eu comecei a fazer. E aí, um tempo depois, né, alguns anos depois, eu chamei ele e falei, Reinaldo, lembra daquela conversa? Ele falou, lembro. Você não entendeu 50% do que eu falei, né, Reinaldo? Ele falou, cara, eu não entendi nada que você falou. Mas eu pensei assim, eu contratei esse cara para fazer isso. Ele é bom nisso. Como é que eu não vou confiar no cara, sabe? Aí, um tempo depois, eu mandei para ele, inclusive, tem um filme da Nike, que tem o fundador da Nike, ele contrata um cara que é um especialista e tal, para fazer um negócio lá. E esse cara acaba contratando Michael Jordan pra... Enfim, é uma história bem legal. É a história... Saiu o filme, né? Saiu o filme, do Air. Do Air Jordan. Isso. Esse cara, o cara que liderou o projeto. Isso. Legal. E aí, o cara tá querendo fazer um negócio e era uma loucura fazer aquele negócio. E aí, o fundador da Nike volta, né? Vai correr e tal, meditar. Ele era meio budista, esses trem assim. Aí, ele volta e fala pro cara assim, pô, não, você vai fazer. O cara pergunta, por que você tá deixando eu fazer isso? Ele falou, pô, de que adianta eu contratar o guru? Eu não tô me achando o guru do não sei o que não, tá, gente? Nem me comparando com isso. Mas assim, de que adianta eu contratar o guru do negócio e eu não deixar o cara trabalhar? Vulnerabilidade de novo. Reconhecer que o outro sabe mais. Que você não sabe. Que o outro sabe mais que você Exatamente. E deixar, né? Fazer, né? Exatamente. Legal. Você teve essa oportunidade ali. Mas o que eu acho que trouxe essa oportunidade é essa autenticidade e essa intenção. Porque, assim, quando eu comecei a desenhar aquilo naquela sala, eu não estava pensando no meu bônus. Eu não estava pensando em receber o prêmio. Esse ano eu fui lá, fiz o discurso e tal. Foi muito bacana. Era um sonho, desde que eu era estagiário, sabe? Tinha esse sonho antigo. Claro. Mas não foi por isso. Foi para fazer o bem. E isso fala mais do que qualquer palavra. É o propósito, né? O propósito mesmo, né? Cara, muito legal. Agora, falando em vulnerabilidade, vocês estão lá, segundo ano, primeiro lugar. Aonde está a vulnerabilidade? No sentido de aonde hoje você enxerga, dentro desse sucesso que vocês alcançaram de gestão de pessoas, o que vocês precisam melhorar ainda? Aonde está o olhar de, cara, aqui a gente ainda precisamos ajustar. Onde está o desafio? Tá. Amigo, tem alguns, Carlos. O que acontece? Lá no início, eu coloquei muita energia e muito recurso para colocar a organização nesta direção de movimento. Então, eu tinha vários... Eu preparei os HRBPs, eu tinha vários... Esses HRBPs já foram para o mundo aí. Um saiu, montou consultoria, outros estão trabalhando em outros locais, nos Estados Unidos, etc, etc. Mas eu precisei colocar muito recurso e muita atenção, né, nesse processo. Com o passar do tempo, eu fui retirando esses recursos, certo? E criando esse processo, a ciência, o artefato e tal, e tal, e tal. E hoje, isso está muito na mão dos líderes.
o que é o ideal, porque a cultura Já faz tem que parte da cultura. fazer parte da cultura da organização. Esse era o plano, é isso Legal. mesmo. Atingiu. E eu percebo que quando entram líderes novos, isso já, se ele não está na cultura, dá alguns conflitos. A gente consegue fazer isso, tratar isso e ajustar. Um onboarding ali. Onboarding, e os processos de medição. Hoje a gente já não faz mais check pulse todo mês. A gente faz de 3 em 3 meses, entende? Então, assim, tem mecanismos e tem processos. Mas eu vejo que, por um outro lado, a gente já tem um discurso vitimista dentro da organização, do tipo... cara, lá tem fruta, café, essas trem. Cara, a fábrica, vocês têm que ir lá visitar. É linda. É linda, é maravilhosa. Parece que você tá entrando num negócio de jardinagem, sabe? É maravilhoso. Parece uma fábrica. Meu Deus do céu. Em Montes Claros, então... Aí você entra... Montes Claros é uma cidade maravilhosa, mas assim, não tem tanto recurso quanto São Paulo. Aí você entra, tem lá pera, maçã, café, não sei o que. Mas não tem tâmaras iranianas. Putz. Para ser o primeiro lugar, deveria ter tâmaras iranianas. Entendeu o que eu tô dizendo? Sim. Ainda tem isso. Ainda tem, assim, um mecanismo de, cara, já que aqui eu posso falar, eu tenho um ambiente de segurança psicológica... E se aqui é o melhor, então por que não... Então, por que não? E aí, entendi. outra coisa, eu vou refletir as minhas inseguranças aqui na organização. Então, sei lá, cara, a gente tem um dado de crescimento absurdo. Todo mundo cresce muito rápido lá na organização. Eu falo para as pessoas assim, ó, se você não fizer nenhuma grande besteira, ficar quietinho no seu canto, Fazendo já alguém vai bater na sua porta e falar, não quer ser promovido, não? Tem uma cultura Entendeu? de desenvolver. Tem uma cultura disso. Só que a pessoa quer entrar como estagiário hoje, amanhã virar analista, depois da manhã supervisor e daqui a pouco... Entende? Mas você tá falando aí, então, da nova geração. Né? Da nova... Eu não sei se é nova. Dessa eu não geração. sei se é nova, mas tá aí, tem uma geração que às vezes é refletida em pessoas idosas também, tem, tá? Porque é uma geração que o sistema É o momento traz que a gente vive, né? de medo, de cobrança, de falta de responsabilidade, de imediatismo, de tudo isso que a gente ainda vê reverberar ali, de certa forma. Né? Por exemplo, a gente tem lá um movimento absurdo de diversidade, grupos de diversidade e tal. A gente é a melhor empresa para LGBTQI trabalhar, né? Uma das melhores ali, segundo tal. A gente aumentou de 2% o público LGBTQI para 9%. A gente não contratou todo esse público. Isso significa que pessoas de dentro da organização se sentiram seguras para expressar quem elas realmente são. Olha a mágica disso. Que legal. Só que, por outro lado, até o próprio Spiral Dynamics, os estudiosos de consciência, diz que a gente entra numa cultura verde e a verde tem a patologia da verde. Que é o quê? O vitimismo, que é a exceção... Enquanto a laranja tem a supervalorização da razão, a verde tem a supervalorização do sentimento. Então, você vem com letramento de discurso de ódio, às vezes, que você vê em mídias sociais, etc., porque são extremismos, com... uma coisa assim, olha, existe... Não tô questionando se existe ou não, tá, gente? Mas, assim, dessa coisa da dívida. Ou seja, o mundo deve para você, porque você é assim ou assado. Portanto, você é uma vítima do mundo. Você deve cobrar. Portanto, você deve cobrar. Portanto, você deve se sentir mal. Portanto, você isso... Então, assim... E portanto, você não tem dever nenhum. E aí, o que piora tudo é, assim, a supervalorização do sentimento. Portanto, se você sente, é verdade. Entendeu? Então, pronto. Lacrou e aí não tem mais o que fazer. É a coisa da... Se eu me sinto, é verdade. Pronto. E o mundo tem que se ajustar a mim. E isso, por que é patológico? Porque não casa com a realidade. Se você se sente algo, tá? Ofendido, ou o que é que seja, só que a realidade não te ofendeu, cara... Isso é teu. É teu, exatamente. E o quanto que você está disposto a trabalhar isso? Você só vai estar disposto a trabalhar na medida que esse mecanismo não começar a funcionar na realidade. Entendeu? Você começar a ter conflitos. Só que a realidade de ambiente de segurança psicológica, etc., faz com que esse mecanismo funcione. Entendeu o dilema que eu estou trazendo? Sim. É muito mais profundo, gente. Sim. Gente, eu não sou contra a diversidade, não, tá? Eu fui responsável por diversidade anos dentro dessa organização. Eu comecei as ações de diversidade dentro dessa organização. Mas é um processo natural, né? Que
na elevação do nível de consciência faz. E qual é o breakthrough ali? Qual é a mudança? É exatamente o não julgamento e o entendimento da responsabilidade. Então, a gente tem 3 palavrinhas lá, que é vulnerabilidade, autorresponsabilidade e compaixão. Porque a pessoa que está errando, ela está errando tentando dar o melhor. Ninguém sai de casa querendo errar. Você saiu de casa querendo errar, cara? Você saiu de casa querendo fechar o cara no trânsito? Você saiu de casa querendo... Não, você saiu de casa para fazer o seu melhor. Só que você errou. Você erra, como ser humano. Compaixão. Autorresponsabilidade. Tudo, absolutamente tudo que acontece... Isso não é papo de coach, não. Eu adoro coach também, viu? Tem formação em coach, mas não é papo de coach, não. Tudo, absolutamente tudo que acontece com você tem participação sua. Não tem como, tem participação sua. Exatamente, não tem como separar. Então, mesmo que seja uma injustiça, tem alguma participação sua. E mesmo que seja, gente, você, através do seu mecanismo de relação com pai e mãe, você criou um processo onde você era rejeitado, tá? Você era rejeitado por pai, por mãe, sei lá. Aí você entra dentro da organização... Você inconscientemente vai criar uma relação com colegas e com chefia onde você vai ser rejeitado. Porque você, de forma inconsciente, você vai tentar solucionar essa relação de rejeição com a esperança de solucionar a relação de rejeição da infância. Então, este processo de autorresponsabilidade, de compreender isso, ao invés de ficar, meu chefe me rejeita, meu chefe me rejeita. Cara, vê o que é que dentro de você tá fazendo isso. Quando você não olhar, isso não vai resolver. Você vai mudar de chefe 50 vezes e não vai resolver. Vai mudar de esposa, de marido 50 vezes e não vai resolver. E o mundo vai estar sempre errado, né? E o mundo vai estar sempre errado. Tá todo mundo errado, então, você nunca... Tem essa supervalorização hoje em dia. E eu falei de compaixão, falei de autorresponsabilidade, e o terceiro é vulnerabilidade, que perpassa por entender que você não tem a verdade absoluta. Você tem uma fração da realidade, é o que você capta. E ali contaminado com um monte de coisa, com a mente humana limitada, que não consegue fazer a leitura da realidade, mas uma necessidade egóica de estar certo. Porque nada dá mais prazer pro ser humano do que estar certo. Tem gente que é mais, né? Tomar decisão, eu tô certo e tal, precisa de se alimentar disso. E hoje o mundo até das redes sociais, ele alimenta isso, né? Dopamina ali, pá. Sim, o tempo inteiro. Cara, você me falou muito aqui de budismo, lembrei muito do Eckhart Tolle também, do Poder do Agora, né? Sim. Que traz uma linguagem budista mais contemporânea, né? Mais fácil, muito interessante. Sim. A gente vai ter que começar um novo podcast aqui, que você vai ter que voltar aqui várias vezes. Porque eu sei que você vai continuar nesse ranking de excelência ali, eu sei que você tem projetos também, né? E assim, você aqui, ó, se você não está inscrito ainda, por favor, se inscreve no canal. Quando você se inscreve no canal e quando você compartilha, curte, o YouTube entende a relevância do assunto. A gente precisa trazer para as empresas as melhores práticas. Você vê que são ideias que passam por pessoas, por processos, por métodos. São coisas muito legais que você aí pode implementar na tua empresa, seja o tamanho que for. Nós estamos falando aqui de uma grande indústria, mas tudo que foi conversado aqui, uma empresa com 5, 6 funcionários, é para ser aplicado, né? Então, assim, conteúdo super válido, não esquece de se inscrever. Eu queria que você falasse um pouco da ayahuasca, que é um elemento muito importante para você. Eu já experimentei, já tive uma experiência, foi muito, muito boa, foi muito positiva. Eu lembro que na época eu tive um certo receio, porque tinha gente que passa muito mal, né? Porque acho que tá num processo de limpeza e tal, né? E para mim foi esclarecedor, assim. Eu tive uma conversa ali muito boa comigo. Foi muito bom. Aliás, não sei por que eu só fui uma vez. Preciso até voltar. Rapé também já tive uma experiência na Chapada dos Veadeiros, que foi com um índio também nativo. Muito legal. E eu preciso, conversando com você e lembrando aqui, dá até vontade de voltar até a experiência, assim. Existe muito preconceito, porque tem gente que desconhece, né? Comenta um pouco disso, que eu acho que é um assunto super interessante. E até num ambiente de um podcast que não tem nada a ver com isso, mas ao mesmo tempo tem, né? Sim. Estamos falando de pessoas e espiritualidade, consciência, tem tudo a ver, sim. Perfeito. Carlos, eu e a minha esposa, a gente está à frente do Centro Origem, que fica em Montes Claros. Já tem mais de 5 anos que a gente está lá fazendo esse trabalho. Participa cerca de 150, 200 pessoas numa consagração. Você é xamã, né? Xamã, eu e minha esposa. Que legal. E a gente faz esses trabalhos lá em Montes Claros, que vai muito além da consagração com a ayahuasca, né? O nosso caminho é só ayahuasca, né? Não tem nenhum outro caminho sem julgamento nenhum, mas esse é o nosso caminho. Foi o caminho espiritual que a gente recebeu. Existe uma permissão espiritual para a gente fazer esse trabalho.
E a gente faz esse trabalho ali já tem um tempo. E é fantástico, assim. Nada perto da experiência xamânica, da experiência com a ayahuasca que eu vejo ali no Centro Origem. Nada no mundo pode chegar perto disso. Nada. Porque é muito intenso ali, né? É um processo muito forte. É muito forte, é muito intenso, é inefável. Olha só, primeira coisa que é importante esclarecer para as pessoas é o seguinte. A ayahuasca, ela não é um alucinógeno, ela é um enteógeno. A ayahuasca, ela é feita do cozimento de 2 plantas, chacrona e mariri. Num determinado cozimento. Tem uma receita. São só 2? Só 2 e água. Mais, claro. Só. E se você... raízes, né? Exatamente. Um é um cipó, chamado mariri, e outra é uma folha, chamada chacrona. E aí, quando você começa a estudar isso, você pergunta para os indígenas da onde que veio essa receita. Como é que eles descobriram porque isso? a probabilidade de você ganhar na loteria... É maior do que é 0... Tem 8 casas, entendeu? É 8 casas, vírgula 0, entendeu? De você descobrir a receita da ayahuasca é 12. Não são 8 casas, são 12 casas. Você imagina isso na Amazônia, a quantidade de possibilidades. 12 mil anos atrás tem vestígios de ayahuasca em Göbekli Tepe, uma cidade que foi descoberta. Göbekli tinha foi ayahuasca? Descoberta agora, lá no negócio. Então, assim, é um negócio muito... Começa por exemplo, a história que contam pra gente da humanidade, lá do livrinho de história, já não é real. Né? Começa por aí. É o que a gente As provas estão saindo aí a todo momento. Em Göbekli, então, eu não sabia, tinha ayahuasca. Então, quando você pergunta para os indígenas, eles falam que foi os irmãos das estrelas que deram as receitas para ele. Quando você vai estudar a complexidade da molécula dessas 2 plantas, é muito mais complexa do que das plantas tradicionais, tá? E aí, o cozimento da ayahuasca traz uma molécula chamada de DMT, ou dimetiltriptamina, que é uma substância que você tem no seu corpo, assim como sangue. Tá? Álcool, THC da maconha, cocaína, sem julgamento moral nenhum que eu tô falando, gente. Mas você não tem no seu corpo. DMT você tem no seu corpo. E seu corpo, ele é inundado por essa substância. Principalmente produzido pela glândula pineal, que é uma glândula que fica no interior do seu cérebro ali. Que é uma glândula fantástica. Está ligada a meditações, experiências místicas, etc, Sim. etc. Principalmente produzido por ela, em 2 momentos da sua existência, seu corpo é inundado por esse DMT natural. Que é quando você nasce, você sai da barriga da sua mãe e a sua alma entra no seu corpo e chega nesse mundo. E quando você morre, seu corpo é inundado por DMT, as portas do mundo espiritual se abrem e sua alma sai dessa existência. Não vou nem entrar para onde vai, tá? O que nós fazemos na jornada xamânica é de forma ritualística, respeitosa, com amor e com respeito, tá? Porque tem lugares e lugares. Tem pessoas e pessoas. Então, a gente faz isso, a gente consagra a ayahuasca. E a gente abre essas portas do mundo espiritual. Quando a gente abre essas portas do mundo espiritual, aí você tem acessos, desde superficiais a mais profundos. De uma maneira científica, seu cérebro entra num processo de superinteligência. Eu estou falando aqui com você, a gente está operando em ondas beta, tá? Se isso aqui fosse ao vivo, talvez tivesse beta um pouquinho mais para alta, porque traz uma tensãozinha, entendeu? Se falasse de, vai ser ao vivo, vai ter uma prova depois para ver, não sei o quê, aí aumenta um pouquinho mais. Lá, quando você consagra, seu cérebro entra num processo de ondas gama alta, que é dificílimo de atingir. Monges meditadores budistas conseguem atingir isso. Nesse processo, a realidade é meio como se o véu da ilusão se abrisse e você enxerga a realidade. Aí você acha assim, não, é o véu de Maia. Eu vou ficar inconsciente, né? Não, você está inconsciente aqui. Lá você vai enxergar o que é a verdade. É a história de acender a luz ali por um segundo. E o que acontece é que neste processo, agora que a gente está conversando, algumas partes do seu cérebro estão acesas. A gente mostra isso no MRI. E tem uma parte que está muito acesa, que fica ali não é bem uma parte, são estruturas que são conectadas, que é o chamado Default Mode Network. Ou a sua noção de self ou o seu ego, tá? De forma simplificada aqui. Ali está sempre tá muito aceso. operando. Lá, quando você entra no processo, as partes do seu cérebro começam a acender, como se fosse uma árvore de Natal.
a onda que você está operando em ondas gama alta e o seu Default Mode Network começa a apagar. Ali que pode acontecer o processo de sofrimento, porque é uma experiência muito semelhante à de quase morte. Ninguém morre de ayahuasca, viu, gente? Você pode ir lá consagrar o filtro inteiro, mas é desnecessário. A gente consagra um copinho assim, porque é desnecessário. Mas essa experiência, seu default mode começa a apagar. Que é o tal do ego ali. Que né? é o controlar. O que o ego entende? Aí ele começa na sua cabeça. Liberou. Pô, veneno. O que você tá fazendo aqui? Com esse bando de gente, esse bando de mal. Pra que você veio pra cá? O cachorro tá lá. Por isso a importância de estar num ambiente seguro, bem preparado. Positivo. A gente faz uma preparação com as pessoas e tal. Enfim. E aí, só que qual é a questão? Depois que passa essa experiência, o seu cérebro volta ao padrão, você volta para ondas beta e tal, só que você viveu aquela experiência. Você tem a possibilidade de construir uma nova vida. Por quê? É como se fosse o seguinte. Lembra daquela história dos neurônios conectados, forma conexão neural? Imagina que você trabalha, você mora aqui, tem uma montanha, você trabalha do outro lado. Todo dia você passa nessa montanha. Só que você mora num lugar que neva, tá? E você desce de esqui essa montanha. Todo dia você desce de esqui. O que vai acontecer ali? O que vai ser formado nessa montanha? Um caminho, correto? Que é muito mais fácil você entrar nesse caminho e descer do que você passar por outro. Concorda comigo? Já tá ali, né? Já tá montado. Esse é o caminho neural, metaforicamente. O que acontece quando o Default Mode Network começa a se apagar? É como se fosse uma nevasca, uma tempestade de neve. Cobriu todos os caminhos. Né? No dia seguinte, por quê? Quando ele volta, ele não volta mais no mesmo tamanho. Ele volta menor. Ou seja, o ego, ele diminuiu. Você tem... No dia seguinte, você vai chegar lá, o caminho não tá lá. Você lembra onde é o caminho. Só que você tem a oportunidade de construir um caminho novo, de pegar um caminho diferente. E ali, se você pegar, seu cérebro está em neurogênese, entendeu? Que a ayahuasca traz esse poder. Ele tá aberto a novos caminhos. Aberto a novos caminhos. E é ali que a pessoa muda a vida. E é ali que a pessoa reconstrói. E tem experiências desde... espirituais. Eu vou contar um negócio aqui. Eu tava numa experiência... meu pai faleceu, eu tinha 7 anos. Então, e eu, sem uma figura paterna, quem virou minha figura paterna foi Jim Morrison, vocalista do The Doors. Pô, belo então, pai, hein? Porra, a imagem Paizão, hein? bacana. Você imagina o tanto de problema que eu tive na minha vida em função disso. Caramba, imagina. Aí... Jim Morrison. Jim Morrison. Então, Raul Seixas eram os ídolos, meu. Os caras morreram tudo... perdido. Enfim. Aí, eu tinha algumas memórias que... Meu pai viajava muito, trabalhava viajando e tal, não sei o quê. Aí, num dado momento, numa experiência com a ayahuasca, ela me voltou, porque o tempo e espaço se dissolve. E não é uma memória, não é tipo um sonho, é muito real quando você vive a experiência. Ela me voltou numa coisa que aconteceu. Eu tava no cavalo com meu pai, eu tava chorando e ele brigando comigo. Meio que assim, pô, você é frouxo, não sei o que, brigando comigo no cavalo. Eu tinha essa memória. A ayahuasca me voltou lá nesse momento. Foi doloroso? Foi. Você voltou para aquele sentimento. Voltei para aquele sentimento, para aquele momento. Na hora que eu tava vivendo aquilo ali, eu pequenininho lá e meu pai, não sei o que, ela me tirou daquilo como se fosse um drone e me colocou olhando por cima. O que eu vi? Eu vi o meu pai com a mão... Eu fico emocionado quando eu falo isso, gente. Eu vi o meu pai com a mão no meu peito, me protegendo. O cavalo estava perdido e ele brigando com o cavalo, tentando segurar o cavalo. E tava te ajustando. E me protegendo. Te protegendo. Né? E aí, depois eu voltei dessa experiência. Tá tudo bem. Na verdade, ele estava tentando resolver, né? Aí eu voltei dessa experiência. Entre ter uma memória, que se meu pai acha que eu sou frouxo porque eu tô chorando em cima do cavalo. E o meu pai me ama e me protege, cara. Mudou totalmente. Entende? Imagina o que isso tinha já de verdade, de caminhos neurais na tua existência ali. Se o meu pai acha que eu sou frouxo e não sei o quê, como é que eu vou crescer e como é que eu vou agir no mundo? Provando que eu sou macho pra cacete e tendo que Ou então, impor, que não foi o teu caso, virando frouxo e etc. Exatamente. Agora, se eu entendo que meu pai me ama e me protege, e aí eu reflito num pai celestial, dá o nome que você quiser pra ele, ou numa inteligência maior e amorosa que me protege, que guia a minha existência, cara, olha a segurança que você sai dali. Então, esse é um exemplo de uma experiência que é fantástica. A gente faz lá as rodas de conversa às quintas-feiras. E as pessoas vão às quintas-feiras só para conversar.
ouvir depoimentos igual esse, conversar e tal. E uma vez... E depois a pessoa consagra, etc. A gente só consegue fazer o nosso trabalho porque tem um grupo de pessoas, que é como se fossem os médiums, entendeu? Que a gente chama de originais. Eles estão lá trabalhando pelas pessoas que estão indo, entende? E esses originais, a gente usa uma corda para identificar a gente e tal. Então, tem todo um simbolismo espiritual essa corda. Mas um desses originais deu um depoimento há pouco tempo atrás que eu achei fantástico. Ele falou o seguinte, ele já estava 3 anos tomando 6 medicamentos diferentes, um para depressão, um para ansiedade, um para dormir, um para acordar, um para isso, para aquilo outro. E ele já tinha decidido que ele ia acabar com a vida dele. Se eu não me engano, ele tinha tentado, né, acabar com a vida um tempo, mas nesse momento ele decidiu, ele escreveu a carta, ele não sei o quê, ele comprou uma corda para se matar, etc, e iria fazer isso numa quinta-feira. E alguém, do nada, e depois dessa frase, do nada, vem sempre uma experiência espiritual, do nada chegou para ele e falou, vamos ali comigo numa roda de conversa pra você e tal. Ele foi na roda de conversa. Ia ter uma consagração no sábado, isso era quinta. Ele decidiu participar da consagração. Então ele protelou, ele participou da consagração, ele teve experiências fantásticas. E aí ele consagrou de novo, e ele hoje é um original. E há pouco tempo atrás, ele estava indo no banheiro, assim, no meio de uma jornada, e ele se olhou no espelho e viu que a corda que ele tinha comprado... É a corda que ele... hoje estava enrolada na cintura dele, e ele estava ali ajudando outras pessoas que estavam vivendo a mesma experiência. Putz, é incrível isso. Então, assim, cara, como é que uma experiência dessa eu vou comparar com toda a honra e todo o valor que eu dou pro trabalho que eu faço como executivo, entende? E eu sei que tem um impacto fantástico na família das pessoas, mas como é que eu vou comparar isso com isso? Captou? Então, é algo muito profundo. Aí, muita gente vem e fala assim, cara, mas eu tenho medo, porque tem gente que passa mal, não sei o quê, não sei o quê. Deixa eu esclarecer um negócio. Você já fez terapia, Carlos? Já. Tá. Tô fazendo nesse Então, beleza, momento você tá fazendo terapia. Você vai na terapia pra contar piada e dar risada? Não. Tu vai na terapia pra sofrer. Cavucar. Por que você vai pra sofrer na terapia? Para que você não sofra na vida. Autoconhecimento. Então, assim, quando acontece de você ter um sofrimento dentro do processo da ayahuasca, é para que você não sofra na vida. Pode parecer estranho o que eu vou falar, mas o que a gente chama de peia, né, que é esse processo emocional intenso e tal, é muito bom. Porque hoje, no momento que eu estou vivendo a peia, eu tenho consciência de que a minha vida não vai ser a mesma. E que não interessa o que eu esteja sentindo ali, aquilo é uma consciência muito maior que talvez eu nem entenda. Então, essa entrega no processo faz toda a diferença, sabe? Muito bom. É. Cara, você vai ter que voltar aqui, meu. A conversa ficou profunda aqui. Muito bom. Putz, é fantástico, né? Você convida aqui um diretor de pessoas e RH e a conversa vai muito longe. E, ao mesmo tempo, estamos falando aqui Deixa eu te falar pessoas. mais uma coisa que Claro. me veio aqui, irmão. Claro. Carlos, a gente vive num mundo, num sistema, onde eles transformam o que não é natural em normal, tá? Hoje em dia, é normal você viver à base de medicamentos para doenças da alma, digamos assim, tá? É normal. Ah, você tomou seu não sei o quê? Ah, você tá tomando não sei o quê? Piadinha bonita. É bonito, sabe? Essa coisa, viver nesse negócio. Só que isso não é natural. Pílulas de felicidade. Não é natural. É normal você associar o seu ser, quem você é, a sua grandeza a bens materiais. Isso não é natural. É normal você associar o seu valor à sua aparência. Isso não é normal. Isso não é natural. Aí... Isso não é verdade. Não é Por quê? Por que não é natural? Mas isso aqui vende. Isso aqui, você vira uma peça dentro de um sistema. O contrário, um chá ancestral, natural, é tido como anormal. Você viver 3 anos tomando 6 medicamentos diferentes e nunca resolveu o negócio, não, isso é normal. Agora, você ir consagrar um chá que é ancestral, que é natural, não, isso não é normal, não. Isso aí tem coisa errada, isso aí tá errado. É aquela desconexão com a natureza e a naturalidade com a realidade, né? Do ser humano, né? Tem um cara que eu gosto muito, que é o Murilo Gana. Eu tava conversando com ele, ele fala o seguinte, cara, que
que o sistema tem um departamento de bullying, né? E aí eles começam a criar as coisas para defender o processo de expansão, o próprio... E aí vira... Aí vem os preconceitos, aí vem etc. e tudo. E o mundo já está despertando, não é... Já está entrando num caminho de despertar, assim, diferente. Bom. A gente precisa mesmo, né? Precisa. A gente precisa ir para o que é normal. Não é. Lá na roda de conversa, as pessoas, elas precisam deixar os sapatos. Quinta-feira, 7 da noite. Elas precisam deixar os sapatos. Elas precisam andar, sentar no chão, na grama lá. Tem uma fogueira e elas ficam no sereno. Só isso já muda a vida da pessoa. Eu tô falando de ciência, tá? Não tô falando dos canais espirituais, das experiências de cura que acontecem lá, não. Tô falando só de ciência. Sim. Só isso já muda. Pisar na grama. Você vê a cara da pessoa quando fala que tem que tirar o sapato. A pessoa acha um absurdo. O que vai ficar no sereno? Como assim? O que é fogo? Sentar no chão? Entende? Sendo a gente que isso se está totalmente ligado com a nossa ancestralidade. Com a nossa A gente viveu isso milhares de anos. Exatamente. Né? Quando alguém tá falando na roda, só tem uma única voz. Aí o ego tem que ficar calado. Segura. Cara, a pessoa enlouquece. Porque tá acostumada a cutucar, a palpitar, a medir, não consegue ter a presença. Focar, né? E ouvir, né? Focar e ouvir e tal. Então, só isso já começa, já é cura para a pessoa. Por quê? Porque a gente se desconectou da natureza. Então, toda essa consciência... E aí, quero te contar mais uma coisa. Eu, nessa história minha toda, eu era mototaxista em Montes Claros. E aí, hoje eu sou o diretor de recursos humanos da maior e melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Da melhor empresa para se trabalhar no Brasil, é a maior empresa da região de Montes Claros. Eu era mototaxista. Um dia eu estava lá na Praça do Dr. Carlos, no calorzão de 45 graus de Montes Claros. E dinheiro era algo muito importante para mim. Eu queria dinheiro. E aí me deu um estralo na cabeça, assim, que foi, eu falei, cara, dinheiro é um conceito. Eu lembro que eu pensei exatamente isso. Eu falei, cara, o cara que está sentado lá na Paulista, no escritório, ele compra soja lá no Mato Grosso, ele vende no Porto de Santos, ele não põe a mão no bolso. Nem viu a soja. Nem viu a soja. Isso é um conceito. Aí eu pensei assim, cara, esse cara sabe alguma coisa que eu não sei. Portanto, se eu souber o que ele sabe, talvez eu tenha o que ele tem. Entende o que eu tô dizendo? Sim. Cara, eu lembro como se fosse hoje essa reflexão que eu tive. A partir dali eu comecei a estudar. A ayahuasca já me falou que é o seguinte, Éden, por que você acha que você teve aquela reflexão? Por que você acha que você fez aquilo? A gente tinha um caminho para você. Por que você acha que você é diretor de uma organização, etc? As pessoas... Por que você acha que você entende tanto de ciência? Porque ciência, para mim, não é nada. Não é a verdade absoluta, até porque a ciência é limitada. Só que a ayahuasca já me falou, Éden, as pessoas precisam disso. As pessoas precisam te enxergar. Para poder conectar. Para poder conectar. Senão elas não vão ter segurança. Se você for para um lado só ali, você não vai... Com certeza você impacta muito mais pessoas hoje, estando nesses ambientes diversos. Exatamente. Né? E trazendo o mesmo conceito. Exatamente. É o que você falou no começo, né? De falar com a linguagem, saber conectar com o outro. Né? Exatamente. E aí, o que eu percebo? Hoje, lá no Centro Origem, a gente atrai pessoas que são tomadores de pessoas que têm impacto na sociedade. Então, tem deputada, tem vereadora, tem empresário, tem o estagiário, tem gente de tudo que é jeito. Legal. Mas são pessoas ou que já têm esse impacto ou pessoas que claramente estão caminhando para isso. Entende? Você consegue ver essa construção. E era uma reflexão que eu fazia. Eu pensava, por que eu tô fazendo isso aqui numa mansão aqui no Ibituruna? Por que eu não fui lá pro bairro pobre para fazer isso? E a espiritualidade, a ayahuasca já me esclareceu isso. Que lá eles têm as pessoas que fazem o trabalho. Que o meu trabalho é esse. Tanto é que eu fui preparado lá de trás, etc, etc. E tem todo esse contexto para fazer isso aqui que eu tô fazendo hoje, entende? Muito bom. Fantástico, cara. Pô, adorei conhecer você, o teu case aqui na empresa, o teu case pessoal, tua jornada. Você tem o teu livro, né? Comenta aqui do teu livro. Já faz o merchan do seu livro aqui. Faço, sim. Pera aí que a sua câmera tá sendo preparada aqui. Tá bom. Os arrobas, tá valendo? Ó, tua câmera tá pronta pra você. Fala do teu livro aí. Tá certo. Lançou quando ele? Eu faço algumas coisas na vida, né? Pois é, você não conseguiu nem falar tudo. Você começou a falar, falei, pô, tem um monte de negócio. Tem um monte de negócio. Eu tenho uma empresa de construção de domos geodésicos chamada Arquidome.
Isso para residências? Para residências, né? Domos geodésicos, chalés, tem muitos etc. agora, assim, né? Tá muito em voga. E isso veio de uma experiência mística e espiritual, que tem a ver com a geometria sagrada, que levou à construção dessa empresa hoje. Você é sócio dessa empresa? Sou sócio dessa empresa. E é construção exatamente, ecológica. Cara, o domo geodésico, assim, a gente tem que abrir um podcast só para falar de domo. Disso, né? Porque em termos de eficiência, de beleza, energeticamente, ele tem uma energia, porque ali ele é um icosaedro, que é o cubo de Metatron e tal. Enfim, entre outros caminhos, mas eu trabalho com isso. Legal. Adoro fazer isso, adoro. É um negócio, assim, fantástico na minha vida. Eu tenho ali uns processos que são terapêuticos, etc., chamado VPC, ou Volta por Cima, que é um trabalho com um grupo de terapeutas formados por mim e tal, que eu faço. Tem ali os processos de treinamento e desenvolvimento que eu faço com organizações e tal. Inclusive, ano que vem eu vou lançar esse artefato, né, que eu te contei, que foi tudo isso, essa descoberta, para ajudar como consultoria outras organizações, alguma coisa assim. Não sei direito como é que vai ser. Os caminhos vão se abrir para isso. E tem um livro que eu escrevi, que chama As 5 Cidades, que é uma metáfora sobre a teoria Spiral Dynamics, que é de expansão de consciência. Ela é um pouco mais complexa, essa teoria, mas ali na metáfora conta a história de um general que estava no nível de consciência azul, e acontece algumas coisas do destino que tira ele da segurança da sociedade azul, e aí faz com que ele entre numa busca até ele chegar num nível de consciência amarelo. Né? Que é essa evolução, esse salto quântico que eu contei. Então, conta ali de forma metafórica para ficar mais fácil, ali. Assim, a jornada dele é interessante. Legal. E os meus arrobas são @EdenMoulin, Eden com M, Moulin também com M, Eden Moulin. E você me encontra aí no Instagram, principalmente no Instagram, Facebook, Fazendo um link aqui com tudo que você comentou, o teu nome tá bem encaixado, hein, cara? Foi abençoado ali, o nome perfeito ali, hein? Foi batizado ali com o teu propósito ali, muito bom. E minha esposa chama Grace, ou seja, Graça. Olha. Né? E a gente tem um filho que chama Santo. Santo? E aí o povo fala assim, não, o Éden não é chamando, ele é pai de santo. A Grace é pai de santo também. Você é o pai de santo. É uma piadinha que fazem ali com ele. Piadinha interna ali, o outro filho chama Valentino também. Que legal. Éden, e pra encerrar aqui, cara, eu queria te presentear aqui com o nosso troféu para você levar para a empresa aqui do Melhores Cast. Que maravilha. Leia aí o que está escrito aí, que eu acho sempre legal. Sua empresa está entre as melhores. Muito bom. Eu coloco ali como está, porque é isso, essa busca permanente em continuar, né? Você está nessa posição, a Novo Nordisk está, então continue estando, buscando sempre isso. Parabéns, leva para casa lá para vocês dividirem, que mais uma premiação aí de sucesso aí para vocês. Agradeço. Obrigado. E você, fique ligado aí no Melhores Cast. Recebemos aqui só gente fera aqui de gestão de pessoas, sobre o ser humano aqui, que o papo hoje foi muito, muito profundo. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Muito bom, agora sim. Maravilha.